Boa noite, irmãos. É um prazer ter vocês aqui com a gente essa noite com mais uma escola do Alicerce Bíblico e gostaria de convidar você a participar sempre conosco, esteja sempre conosco aqui. Temos os cultos regulares às 18 horas no domingo, toda terça-feira temos essa escola do Alicerce Bíblico e também temos às quintas-feiras, semana sim, semana não, temos um estudo aprofundado da palavra. Então você é nosso convidado. Nós também estamos lá no Facebook, no Instagram e também estamos no YouTube. Você pode encontrar esta mensagem também lá no YouTube. É só você procurar no nosso www.igrejadeinterlagos.com.br. Muito bem, eu queria que você, para a gente poder começar esse estudo de hoje, queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 12 com você. Eu vou colocar aqui na tela para você acompanhar comigo. Só um instantinho. Vamos compartilhar aqui. Diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Queria que você prestasse bem atenção nessa palavra apostasia. E se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já é o mistério da injustiça, pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A palavra apostasia, meus queridos, significa negar aquilo que se crê. O apóstata é aquele que nega aquilo que cria. E é exatamente isso que nós estamos tentando combater com este estudo bíblico que nós estamos fazendo aqui. É justamente nós entendermos que é necessário que a nossa base bíblica de fé esteja bem estabelecida. Então eu peço que você abra o seu coração para esta próxima 1h40, 50 minutos que o pastor Valdo vai trazer a mensagem, porque nós vamos tocar em assuntos que podem firmar ainda mais a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós temos visto que a cada dia, cada momento que passa, o mundo está cada vez pior, está cada vez mais complicado. Temos vivido aí momentos de pandemia. Esse século está sendo complicado para todos. A impressão que dá é que a humanidade está caminhando para um fim, para um término. Essa é a sensação que nós temos. E realmente nós cremos que o Senhor Jesus em breve voltará. E pode ser que este já seja o momento das perseguições, onde as pessoas terão dificuldade para entender as coisas do Evangelho. Então, embarca conosco nesse trabalho, nesse momento de estudo. Embarca conosco para que você possa firmar a sua fé no Senhor Jesus. Queria que você fechasse seus olhos para fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que estão nos assistindo. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe o pregador, o pastor Valdo, e que nunca, Senhor, nada de mal aconteça, e que o Senhor possa nos abençoar e nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Então, pastor Valdo, é com você. A partir deste momento, sinta-se à vontade. Bom, irmãos, a paz, né, do Senhor para todos os irmãos, queridos irmãos, né? Eu vou falar muito aqui de algo ligado à ciência, né? Porque o tema que eu vou estar tratando aqui está muito ligado com a biologia, né? Citologia. E então, vou falar muito sobre isso daí. Qual que é a importância? A importância, irmãos, é que nós vivemos num tempo onde o avanço científico, as evidências, né, científicas e o avanço científico, principalmente na parte na química, na bioquímica, né, tem apontado, né, as evidências, elas têm apontado para um designer, né, que existe, na verdade, alguém que projetou, né, todas as coisas. Então, no passado aí, quando prevaleceu a teoria da evolução darwinista, a questão era outra. A ciência, né, as evidências até então, apontavam para uma evolução, né? E eles passaram a acreditar, né, piamente, né, nessa teoria, que é a teoria da evolução, que inclusive é o que prevalece até hoje nas escolas, né? Por quê? Porque isso aí foi tomado pelos filósofos materialistas, né? Então eles conseguiram tomar dentro das academias a ponto de dizer-se ateu era algo de intelectual, né? A pessoa, para que ele se passa por intelectual, ele se colocava nessa condição de agnóstico ou ateu, né? Mas só que agora, com as novas descobertas aí, que não são tão novas assim, mas que agora que está sendo mais difundido, né, no meio acadêmico, essa daí as evidências já têm apontado para um outro lado, que realmente existia aí um designer, né, uma inteligência atrás de tudo que foi criado, né, aquilo que nós encontramos no universo, na vida. Então eu acho que, assim, que é muito importante nós tratarmos disso daí, sabe? Porque isso não é divulgado. Os meios de comunicação, eles não divulgam isso daí. Pelo contrário, eles procuram atribuir loucura, né, aos proponentes do design inteligente, né? Então, na terça-feira passada, eu falei assim, sobre o darwinismo, mostrei alguns pontos ali
de incertezas, né, dentro da teoria. E agora eu quero falar sobre a teoria que eu tenho considerado como uma teoria científica, né, que pode ser discutida no meio acadêmico, que é a teoria do design inteligente, TDI. Eu fiz aqui uma apresentação, né, para facilitar aqui o nosso entendimento. Está aparecendo aí, pastor Hélio? Bem nítido. Deixa eu... Aqui já está aqui já está no final. Vamos dar uma... É que eu estou seguindo, porque isso daqui nós já vimos no culto anterior. Aqui eu coloquei, né, as teorias concorrentes à teoria da evolução. E a teoria da evolução, hoje, eu creio que vai ficar muito claro que ela já foi refutada, por mais que existe essa insistência toda dentro das escolas deles continuarem com essa teoria, né? Porque, na verdade, a teoria da evolução ela não passou de uma hipótese, né? Que há mais de 150 anos eles têm testado essa hipótese, e essa hipótese ela passou a ser uma teoria, né? E de teoria, o próximo passo dentro da ciência seria ser considerado uma lei científica, assim como a lei da gravidade. Mas não chegou a nível de lei, ficou a nível de teoria, né? Mas agora nós podemos entender que é uma teoria que não conseguiu se sustentar no contexto de justificação teórica. Tá? Então, as teorias concorrentes, no caso aqui, tem o criacionismo científico, que nós não podemos considerar uma teoria científica. Então, isso daqui, para ser tratado no meio acadêmico, não tem como, tá? A não ser no campo da filosofia, porque usa de livros sagrados, né? No caso, a teoria, no caso, o criacionismo científico, a narrativa vem a narrativa da criação vem do livro do Gênesis, né? Vem da Bíblia, ou seja, do livro sagrado. E o biologos também, que foi uma teoria criada pelo Francis Collins, né? Francis Collins, que eu falei naquela apresentação anterior, essa teoria também tem muitas implicações de ordem filosófica. Tá? Também nós podemos descartar como não podemos descartar como teoria científica. E o design inteligente. O design inteligente já pode ser considerado uma teoria científica, porque essa teoria do design inteligente usa o mesmo método que a teoria da evolução usou, tá? Que no caso é o método da ciência histórica. Então, a gente seguindo aqui em frente, a teoria do design inteligente, né, ela se sustenta pelo seguinte conceito: certas características do universo e dos seres vivos são melhor explicadas por uma causa inteligente. Tá? Então, a teoria do design inteligente, o que ela faz? Um determinado acontecimento, um determinado fenômeno ou um determinado evento, a teoria do design inteligente não dá condições de você
inferir, tá? Se esse acontecimento foi por causa natural ou se foi por alguma causa inteligente, tá? Ou seja, nós examinamos o efeito, tá? E pelo efeito nós vamos dar atribuição à causa, se foi causa inteligente ou se foi uma causa material, tá? Causa material seria o quê? Através de processos cegos, né? Processos aleatórios, né? Randômicos, tá? Certo? Ou por fortuita necessidade. Então, um acontecimento por fortuita necessidade quer dizer o quê? Que são forças naturais, leis naturais que operou naquela determinada causa, naquele determinado efeito, né? E por necessidade aconteceu aquilo lá. Eu vou dar um exemplo. Né? Quando você solta aí um caderno, né, ele, por necessidade, ele vai cair, ele vai para o chão, porque existe uma lei, que é a lei da gravidade. Tá? Então, a gente seguindo aqui, design inteligente é ciência, não é filosofia, tá? Não é nenhuma filosofia religiosa. Então, 3 pilares que sustentam a teoria do design inteligente. Então, é muito simples essa teoria, sabe? Vocês vão observar que é algo fácil de entender, a teoria. Porque são apenas 3 pilares. No caso, é a complexidade irredutível. A complexidade irredutível é uma proposta do Michael Behe. Michael Behe é aquele, né, que escreveu um livro em 96, parece, 1996. Esse livro não foi refutado até hoje, tá? E muitos dizem que ele é merecedor do prêmio Nobel. Ele só não alcança esse prêmio por questões de ordem política, assim dizendo, né? Outro pilar seria a informação complexa e especificada e a anteevidência genial. Então, eu vou explicar esses 3 pilares. É coisa simples, tá, irmãos? Da gente compreender. Não é nada assim. Eu creio que todo mundo vai conseguir entender bem o que é isso. Então, existem alguns questionamentos, né, que os teóricos do darwinismo eles colocam sobre a mesa, né, para tentar de alguma forma atacar, vamos dizer assim, né, esta teoria e colocar essa teoria como não sendo uma teoria científica, para tirar ela da discussão acadêmica. Tá? Então, as guerras a guerra está muito forte nesse sentido, tá, irmãos? Eles procuram de toda forma. Tem até o Mark Weber, ele falou que cachorro morto, ninguém chuta cachorro morto, né? Então, os proponentes estão sendo muito atacados, né, por causa dessa teoria. Alguns têm perdido até o emprego, né, das universidades, pelo fato de defender a teoria do design inteligente. Tá? Então, eu estou ouvindo um ruído, pastor Hélio. Eu não sei se está chegando até você. Tinha alguém com o microfone ligado, eu já desliguei. Tudo bem. Então, eles procuram atacar da seguinte forma, né? Eles estão querendo dizer que a teoria do design inteligente é uma nova forma de criacionismo, né? É um criacionismo disfarçado, tá? Então, eles procuram atacar dessa forma. Tá? A resposta é o seguinte: não, os argumentos não são tirados de livros sagrados. Tá? Então, eles dizem também que é uma pseudociência, é uma falsa ciência. Né? São cientistas que, sem uma argumentação plausível, procuram
colocar a TD como ciência, mas não é. Por quê? É uma ciência histórica, assim como é a teoria da evolução. Para mim, o maior legado da teoria da evolução é esse daí, que a teoria da evolução, a teoria da evolução, ela criou um método científico que passou a validar a teoria do design inteligente como ciência, né? Então, para mim, o maior legado da teoria da evolução foi esse daí, tá? Que ele validou a teoria do design inteligente como ciência. Eles questionam também, falam que a teoria da evolução não existe publicações científicas com revisão de pares, que é o peer review, né? Ou seja, que não existe publicações científicas, né? É o que tem acontecido muito hoje. Hoje a gente ouve falar muito de ciência, né, com relação, inclusive, a esse tratamento precoce, fala que isso aí não tem comprovação científica, porque não foi testado não foi feito nenhum estudo com duplo cego, randomizado, né? Então é a mesma coisa. Eles queriam dizer que a teoria do design inteligente não existe publicação científica com revisão de pares, né? Portanto, não pode ser tratado como ciência. É falso, tá? Essa afirmativa, pois existem publicações com revisão de pares, né? Então, estou passando isso daqui porque, se você entrar nesse assunto, teoria da evolução, você vai ouvir muito isso daí. Não existe nenhuma publicação científica. Então, isso daí, uma pequena pesquisa que você fizer aí na internet, você vai ver que existem N publicações. E, inclusive, várias pesquisas foram feitas por darwinistas, tá? O problema é a conclusão, porque eles não podem explicar nada a não ser à luz da teoria da evolução, né? Então, a conclusão que eles chegam tem de ser de acordo com um dogma pré-estabelecido, tá? Um paradigma científico, ou seja, que a teoria da evolução é um fato, tá? Então, é onde o que o design inteligente fez? O design tem pego essas pesquisas, né, cientificamente publicadas, né, nos grandes jornais e revistas científicas, né, e tem dado uma outra conclusão, tá? Conforme as evidências. Estão indo para onde as evidências estão apontando. Outro também, eles falam que a teoria do design inteligente não é falseável. Essa pergunta, né? A teoria é falseável? Sim, ela pode ser falseada, tá? Ela pode ser, ou seja, o que quer dizer isso? Você pode fazer experimentos. Um exemplo, a teoria da evolução fala que a célula ela já foi feita com todos os componentes. Tá? Ela é de complexidade redutível. Então, para falsear isso daí, basta alguém em laboratório conseguir, né, criar através de... e vai colocando alguns poucos organos, ou vai retirando alguns organos da célula, para ver se ela vai funcionar bem, faltando uma de suas peças. Então, seria falseada a teoria do design inteligente. Mas só que isso eles nunca conseguiram fazer, tá? Ao passo que a teoria da evolução você não consegue falsear, viu? Não é uma teoria falseada, a teoria da evolução. Por quê? Porque quando você faz experimentos e consegue comprovar que o efeito daquela causa é outra, eles vão atribuir o seguinte, que faltou tempo para que, né, acontecesse a evolução. Então sempre vai ter uma desculpa, que é o tempo, que os proponentes do design inteligente costumam chamar o tempo de santo tempo, porque segundo a teoria da evolução, os evolucionistas, o tempo ele tem poder de fazer tudo, né? Por exemplo, se um peixe começa a pular do aquário, tá? Ele sai do aquário e
e cai no chão, tá? O peixe começa a pular do aquário e cai no chão, tá? Aí ele não tem outra saída para ele a não ser a morte, tá certo? O peixe caiu. Mas e se ele fizer isso aí por bilhões de anos? Não, aí não. Aí ele vai transformar ali no réptil. É mais ou menos assim, tá? A teoria do design inteligente afirma que a natureza é complexa demais para ter surgido randomicamente. Então, isso daí é o que os evolucionistas, eles batem muito nessa tecla. Isso daí, na mídia, você muito isso daí, tá? O que é teoria do design inteligente? Eles vão falar assim, não, a teoria do design inteligente é que eles acreditam que as coisas da natureza são complexas demais por ter surgido por acaso. Mas não é isso, porque isso daí é um apelo à ignorância, né? Então, essa não é uma afirmação verdadeira, tá? A teoria do design inteligente afirma que tem efeitos no universo e na vida que só podem ser explicados por ação de uma mente inteligente. É isso. Tá? Que existe uma explicação. Não é que por ser complexo demais, então só pode ter sido criado por Deus. Não é isso. Tá? A inferência não é em cima da ignorância, mas sim daquilo que nós conhecemos. Tá? Com relação à origem da vida, só existem duas explicações concorrentes para a origem da vida. Sabe? Só existem duas. Causa material ou causa inteligente. Tá? Nós observamos o efeito. E, através do efeito, nós podemos estudar este efeito. A causa só tem dois caminhos. Ou foi causa material ou por causa inteligente. Tá? Não existe uma terceira via. O que eu acho interessante é isso daí, sabe? Não tem como a pessoa falar assim, não, mas de repente acontece outra coisa aí. Não foi uma mente inteligente, mas também não foi material. Então não existe uma terceira via, tá? Quer dizer, é isso daí. Então, causas materiais, tá? As causas materiais, como que nós podemos saber se a causa foi por algo inteligente ou foi a própria natureza que agiu, tá? Causas materiais ocorrem por processos cegos sem propósito, né? Aleatórios, são variações randômicas, ou por fortuita necessidade, são as leis, conforme eu dei a lei da gravidade, tá? E produz um design também, tá? As causas naturais produzem um design, mas só que é um design aparente, tá? A própria natureza se encarrega de fornecer componentes e modificações necessárias para produzir vida e novas espécies. Então a ideia deles é essa, a própria natureza, as forças naturais, tá? Que a natureza ela consegue fazer isso daí. Fazer com que um ser inanimado se transforme numa célula, tá? Viva, e esta célula ela se transforma numa célula um pouco mais complexa, e de outra mais complexa, por processos lentos, graduais, né? E até chegar aí em seres mais evoluídos. Então eles acreditam que as leis da natureza têm esse poder, tá? E nós sabemos, hoje nós já conhecemos, nós sabemos que as leis da natureza não têm poder de fazer muita coisa. Pelo contrário, as leis da natureza, elas são contra a vida, tá? Não é a favor da vida. Tá certo? Então, o nosso corpo, né, é tão protegido, as células são tão protegidas, que eu posso dar um exemplo para você. Para um homem sobreviver no espaço, ele vai precisar de uma roupa especial, né? Aquela roupa de astronauta, tá certo? Porque esta roupa vai dar toda a condição para ele sobreviver no espaço. O mesmo acontece com o homem aqui, tá? O nosso corpo, todas as reações químicas existentes no nosso corpo, todos os orgânulos existentes nas nossas células, é que dá a condição que você consiga sobreviver em meio às leis, às forças naturais. Tá? Então,
vocês notam que é muito fácil entender isso, sabe, irmãos? As leis da natureza, elas não constroem nada, pelo contrário, elas destroem. Ela vai não a favor da vida, para surgir novas vidas, mas sim ela vai corroborar para a destruição de algo vivo, tá? E os darwinistas afirmam que seleção natural e variações randômicas podem explicar novas formas biológicas e todas as aparências de design. É o que eu falei. Eles acreditam que essas leis, sabe, que vêm de uma forma através de uma seleção natural, isso daí vai conseguir gerar novas formas biológicas. Tá? Isto não. Mas tudo bem. Alguém pode perguntar, mas a seleção natural, ela existe? Existe. A seleção natural, ela existe. Né? Tanto é que as mudanças no ambiente, essas mudanças, elas são responsáveis pela extinção de animais. Né? Tanto é que o animal, se em um determinado momento a temperatura cai, né, em determinada região aqui do planeta, né? O que vai acontecer com aqueles animais que têm um pelo mais fino? Eles não vão suportar, né, o frio e vão acabar morrendo. Mas só que lá na genética deles, tá, podem surgir, vai sendo selecionado animais que vai ter o pelo, vai surgir com o pelo mais espesso. Tá? E isso ocorre a nível de espécie. Agora, a nível de mudança de uma espécie passar para uma outra espécie, sabe? Isso daí não acontece. As causas materiais, elas ocorrem por processo sexo, que eu coloquei, tá. O Richard Dawkins é aquele que escreveu aquele livro, né, Deus no Delírio, depois que aconteceu aquela tragédia das Torres Gêmeas, né? Então, Richard Dawkins escreveu esse livro, que isso daí até chegou a sacudir muitos cientistas, né, para refutar a falácia desse livro. Ele diz o seguinte, ó, a biologia é o estudo de coisas complicadas que têm a aparência de terem sido projetadas para um propósito. Então, aqui ele mesmo já viu que existe, né, na natureza as coisas, ele fala que existe design nas coisas, tá? Então, ele mesmo admite isso daí. Mas só que a biologia, ela quer mostrar, né, que aquilo que parece que foi projetado, na verdade, não foi. Tá? Então, aqui ele deixou claro que o design existe, mas ele acredita que quem faz é a própria natureza, sem propósito. Né? Então, irmãos, isso aqui, ó, isso aqui é um exemplo que eu estou dando, tá, de um designer natural, que ocorreu naturalmente. Tá? Isso daqui, lá no estado Nova Hampshire, né, nos Estados Unidos, tem esta rocha aqui, ó, tá? Isso daqui é conhecido como o Velho da Montanha, tá? Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Então, veja bem, isso daqui foi trabalhado por algum artista, né? Aqui dá para notar um velhinho aqui, né? Ó. Isso daqui foi feito por algum artista. Quando você olha assim, você fala, opa, apareceu um artista lá e desenhou aí, fez esta escultura desse velhinho. Tá? Não, isso aqui é um design aparente. Por quê? Isso aqui é a ação da natureza, né? Que acabou coincidindo com a aparência de um velho. Tá? Então, olhando assim, dá para perceber. Inclusive, para eles conseguirem manter essa aparência, porque isso foi um ponto turístico muito importante lá na região, eles chegaram a
eles tentaram preservar isso daí, tá? Através de ferragem, né? Para manter essa aparência. Mas só que eu acho que 2008 teve parte desse velhinho, né? Dessa face, que por ação, né? Do tempo e erosão e tudo mais, e fissuras, deformou este design. Então, isso daí é um exemplo de um design aparente, tá? Então, é uma face rochosa, né? Tá? Aqui fala um pouco sobre isso daí, mas em 2003, que chegou, hoje essa rocha já não está assim mais, tá? Por causa da ação da natureza. As forças naturais criou, né, esse velhinho e deformou esse velhinho, tá? Então, e o que os cientistas descobriram também foi o seguinte, tá? Os cientistas, eles, vamos lá. Aqui, ó. Os cientistas, irmãos, eles examinaram esta rocha aqui, né? Que é o Rushmore, né? É o seguinte, os cientistas, eles olharam isso aqui, examinaram, tá? Isso aqui foi discutido durante alguns anos e eles chegaram numa conclusão, que isso daqui ocorreu por ação do tempo, sabe? Isso aqui foi intempéries, erosão, né? Algumas erosões formou esse rosto desses daqui, que coincidentemente são bem parecidos com 4 presidentes dos Estados Unidos, tá? Então os cientistas são os maiores cientistas do mundo e eles chegaram nessa conclusão, que o que fez isso daqui, tá? Foram as intempéries do ambiente. Quer dizer, né? Essa afirmação minha, qualquer um sabe que ela é falaciosa. Por quê? Porque existem padrões que nós podemos comparar isso daqui, que são os 4 presidentes dos Estados Unidos, né? Isso aqui pode ter bilhões de anos e, né, que jamais a natureza vai conseguir formar isso daqui, né? Longe disso. Por quê? Porque existe um padrão, tá certo? E o padrão que existe é um padrão inteligente, tá certo? Então, isso daí é o Rushmore, né? É o padrão conhecido. São os presidentes, tá? Isso daqui é um design real, ou seja, é algo inteligente que criou aquilo ali, tá? A causa. Qual a causa, né? A TDI é uma ciência de detecção, ou não, de design inteligente. Ou seja, é o estudo científico de padrões da natureza que passam a revelar ou descartar a ação de uma mente inteligente com sua causa. É a ciência que propõe inferir se a causa primeira, mais provável dos efeitos do universo da vida, seria a ação de uma mente inteligente ou de forças naturais não guiadas. Então, o design inteligente, ele faz esse estudo, tá? Para chegar numa conclusão, se é algo que foi criado, vamos dizer assim, por uma inteligência ou se aquilo aconteceu por forças naturais não guiadas, tá? Então, existe metodologia para isso, para você chegar nessa conclusão, tá? Vocês vão entender bem o que eu vou dizer aqui, ó. Você chega, de repente você encontra isso daí, tá? Será que foi feito por uma mente inteligente isso daí, essas pedras? Será, né? Você encontrou essas pedras. Será que dá para inferir isso daí como ter sido criado por alguém inteligente? Claro. Ou foi a própria natureza, né? Que essas pedras, através de fissuras, né? Caíram essas lascas de pedra. Tá? Então fica um pouco difícil, tá certo? De você fazer aqui uma inferência, tá? Isso aqui dá a entender que não, isso aqui não teve mente inteligente nenhuma que fez isso daqui, né?
Mas, de repente, você lá perto do local, você encontra isso daqui lá, ó. Tá? Você encontra isso daqui. Você vai ter alguma dúvida se isso daqui foi feito por alguma mente inteligente? Né? Bom, de repente, o que pode ter acontecido? Né? Alguma fissura na rocha, caiu uma tempestade de granizo, aquelas pedras, elas bateram, lascaram, né? Chegaram a lascar, algo parecido com isso daqui, e a hora que isso daqui caiu, coincidiu de um galho da árvore, né, chocar com essa pedrinha lascada aqui, e tem ali uma embira também na árvore, de repente caiu sobre uma embira, tá? E essa embira, ela enrolou aqui deste jeito e caiu no chão, né? Quer dizer, será que tudo isso que eu estou dizendo tem chance de acontecer? Mas se isso daí for por 1 bilhão de anos, caindo pedra direto, será que vai chegar neste padrão aqui, né? Enroladinho, direitinho, dessa forma, tá? Qualquer um paleontólogo, ele vai dizer que isso daqui realmente foi criado por uma mente inteligente, num passado remoto. Ele não estava lá, não tem nem como ele voltar no passado para chegar nisso daqui. Mas ele tem a convicção, tá? Intuitivamente, empiricamente, ele viu que isso daqui foi feito por uma mente inteligente. Tá? Isso aqui é argumentação boa. Então, veja bem. Aí tudo bem. Isso aqui é uma ponta de pedra lascada. Aí, de repente, você acha isso daqui, tá? Aí você fala, puxa, isso aqui será que... Não, isso aqui eu acredito. Como tem essas pedras lascadas, eu acredito que isso aqui também foi feito por alguém inteligente, tá? Mas só que isso daí é um meteorito, né? A natureza, as forças da natureza, ela trabalhou em cima, né, daquele material que entrou dentro da nossa atmosfera, né, com uma velocidade muito grande, a ponto de pegar fogo e fundir, né, esse material, e colocar esse material desta forma, parecido até mesmo com a ponta de uma lança, né? Então, por que eu estou colocando isso? Eu estou colocando isso, como que nós vamos inferir se algo é inteligente ou não, tá? Aquela pedra lascada, né? Se você achasse aquela pedrinha lascada, isolada, né? Até que ponto você apostaria que aquela pedra ela foi criada, não, que é alguém inteligente que criou aquela pedrinha, né? Aquela pedrinha lascada. Você apostaria muito nessa pedrinha lascada? Eu não apostaria, eu ficaria na dúvida, né? Aquela pedrinha isolada. Isso daí é um trabalho para paleontólogos, né? O pessoal que desta área que ele vai conseguir decifrar, né, esse enigma, né? Se aquilo foi feito por uma civilização aí antiga ou se foi realmente a natureza, tá? Mas como nós vamos inferir? Então, para inferir um designer, para você saber se é designer ou não, tem que ser algo muito preciso, gente, tá? Tem que ser algo muito preciso para você falar assim, não, isso daqui realmente foi feito por uma mente inteligente. Isso aqui não foi criado de uma forma natural, mas uma mente. Então você tem que ter essa certeza. Então, aquele matemático William Dembski, ele que estudou sobre isso, ele chegou na seguinte conclusão, ó, deve ser, olha, o material para ser, né, criado por uma mente inteligente deve ser complexo e improvável de ocorrer ao acaso, tá? Então tem que ser improvável de ter ocorrido ao acaso e tem que ser complexo, tá? Aquela pedra lascada, né? Ela foi criada por alguém inteligente, mas só que ela não é complexa, né? Por isso que você fica na dúvida. Essa pedra, ela não é complexa. E depois descobriram, olharam lá, viram, acharam aquela outra lá com cabo, né? Com aquela embira enrolando a pedra. Aí, opa, aí você tem a certeza, não, foi algo inteligente. Mas só a pedrinha lascada, ela não é complexa.
Então, para você inferir que foi alguém inteligente, você tem que ter realmente um preparo acadêmico para chegar na conclusão. Tá? Então, o matemático William Dembski, ele determinou em seu livro Intelligent Design Uncensored. Tá? Eu não sei se a minha pronúncia está boa, viu, pastor Hélio? O limite de uma chance. Então, quando você chega no limite de uma chance por 10 elevado a 150, você pode dizer que foi feito por alguém inteligente. Então, esse é o limite. Tá? Se você chegar, tá, numa causa que a probabilidade, tá, de ter ocorrido naturalmente tiver uma chance em cada 10 elevado a 150, o que é 10 elevado a 150? É o 1 com 150 zeros. Aí você pode dizer que é um designer inteligente. De onde vem esse número gigantesco? Né? Esse número gigantesco vem do seguinte: dentro do universo físico conhecido, nós temos 10 elevado a 80 partículas elementares. Tá? Então é o 10 com 80 zeros de partículas elementares, dentro do universo físico conhecido. Tá? O tempo de Planck é 1 segundo dividido por 10 elevado a 45. Esse é o tempo de Planck. Tá? Você pega 1 segundo e divide ele em 10, tá? Com 45 zeros. É o tempo de Planck. Tá? E também o universo é milhões de vezes mais jovem do que 10 elevado a 25 segundos. Tá certo? Para chegar nesses valores, tem um livro que eu até apresentei para vocês aqui, do William Dembski. Tá? Ele fala sobre isso daí. Tá certo? Eu até tenho o livro aqui. E tem esse outro livro, esse eu não tenho, que é Intelligent Design. Não, esse é o que eu tenho, tá? Para estar traduzido em português. É Design Inteligente Sem Censura. Tá? Mas tem um outro livro dele que ele explica de uma maneira minuciosa como que ele chegou nesses valores. Tá? Então vocês notam que para você inferir o designer, isso daí vem de comprovações de ordem matemática. Tá? Para você ter certeza, você poder dizer que é o design. Que não tem chance nenhuma da natureza ter criado aquilo ali. Então, irmãos, veja bem. Continuação. Portanto, esses limites no universo sugerem que o número total de eventos ao longo da história cósmica não poderia ter excedido 10 elevado a 80 vezes 10 elevado a 45 vezes 10 elevado a 25, que é igual a 10 elevado a 150. Então é da onde o William Dembski chegou nesse valor. Tá? Então, é isso daí. O que significa isso daí? Eu vou ler aqui para vocês. Isso significa que qualquer evento especificado cuja probabilidade é de menos que uma chance em 10 elevado a 150, significa que o universo não é grande o suficiente, rápido o suficiente ou antigo o suficiente para lançar o dado proverbial com frequências suficientes para vencer uma improbabilidade tão grande. Entendeu? Então não ia dar tempo. O que é esse dado proverbial aqui? É como se você estivesse jogando dado. Então você não ia ter tempo de fazer as tentativas para chegar naquele efeito. Tá? Então você não ia ter tempo de tentar o suficiente para chegar naquele efeito e esgotar, né? Todas as chances possíveis. Tá? Então, vamos lá. O primeiro pilar, que é a complexidade redutível... Faz todo sentido, viu, Valdo? Tá? Faz. Então, aí o pastor Hélio, ele é físico, então o pastor Hélio deve estar entendendo isso daí, né, muito mais do que eu, provavelmente. Tá? Então, veja bem, o primeiro pilar, que é a complexidade redutível, inclusive, pastor Hélio, a hora que eu tiver aí faltando uns 5 minutinhos, você me fala, tá?
Eu não estou com o relógio aqui, parece que já está mais ou menos estourando, né? Tá sim. E tô, né? Então, aí no caso da complexidade redutível, eu não sei se vai compensar para mim falar desses três aí, a gente de repente um outro dia. Perfeito, Falar dos irmão. três Continua na pilares semana que aqui. vem, sem problema. Né, você não acha melhor? Eu acho Não tá sim. esse assunto não está muito cansativo para a gente Não, trabalhar mais um? tá muito bom. Maravilha. Mas eu acho Então, que você olha, deixa deve eu só falar. continuar semana que vem. Então tá bom, tá ótimo. Eu só vou falar um pouquinho da complexidade redutiva para a gente encerrar. Tá bom. Tá? 3 minutos. A complexidade redutível é o seguinte, tá? É o Michael Behe, tá? No livro dele, A Caixa Preta de Darwin, que ele fala sobre a complexidade redutível. Então, nós vamos falar já o que é essa caixa preta. O que é a caixa preta? Caixa preta é aquele dispositivo que fica no avião, tá certo? Ou seja, tudo que acontece no avião, aquilo é registrado dentro dessa caixa preta, tá? Provavelmente, eu não sei muito bem como funciona, mas eu entendo que todos os comandos que foram feitos no avião, até mesmo conversas dentro do avião, ali tem sensores que fazem com que isso fique registrado nessa caixa preta. E eles colocam a caixa preta de uma forma praticamente indestrutível, né? Na queda do avião, eles conseguiram pegar essa caixa preta para descobrir ali o que realmente aconteceu para o avião, por ter acontecido aquele acidente no avião. Então, a caixa preta de Darwin, tá? Daqui a pouco eu vou falar qual é a caixa preta de Darwin. É onde você conseguiu pegar e descobrir realmente que a teoria do Darwin ela não corrobora com os fatos científicos, né? Então, olha só. A complexidade redutível é o seguinte. Eu não vou nem ler, eu só vou mostrar para vocês que vocês vão entender, tá? A ratoeira de Michael Behe. Então, Michael Behe, o que quer dizer a complexidade redutível? Se você pega, tá? Nesse caso aqui, esse material, né? Que no caso aqui é uma ratoeira. Se você tirar uma dessas partes da ratoeira, a ratoeira ela não vai funcionar adequadamente, conforme o propósito, tá? Então, a complexidade redutível é isso daí, que todas as peças elas terão de já estar prontas para o quê? Para que venha a funcionar dentro de um propósito, tá? A única que eu acho que é dispensável é o queijo, tá? Porque de repente sem o queijo um ratinho pode passar aqui correndo e tropeçar ali e ser pego pela ratoeira. Mas tirando o queijo, todos os elementos são fundamentais, tá? Esta ratoeira é um exemplo simplificado que o Michael Behe deu de uma complexidade irredutível, tá? Todas as peças elas têm de estar colocadas, né, juntas, tá? Para um determinado objetivo, que seria de pegar o rato. Então, na próxima vez eu continuo, então, pastor Hélio, né? Ok, irmão. Eu acho que é interessante. Eu vou parar a gravação aqui. Só um segundo.